O congestionamento é a faceta mais visível e incômoda dos problemas de trânsito. Mas o mais grave são seus reflexos no cotidiano das pessoas. Mas isso nem sempre foi assim. Até a década de 30, o crescimento das grandes cidades do mundo acompanhava a velocidade de expansão das linhas de bonde. As pessoas tendiam a ir para perto dessas linhas. E os bondes, eles tinham proporcionalmente mais presença na cidade do que o metrô tem hoje. Né? Praticamente para todos os bairros da cidade tinha bonde. Mas a popularização do automóvel alterou radicalmente a forma e a velocidade de expansão das cidades. E o desaparecimento do bonde, introduzindo o ônibus na proporção que ele entrou, foi decisivo na desorganização da circulação e da forma de crescimento da cidade. O ônibus levou todo mundo para mais longe, ele possibilita viagens mais longe. Então, o tamanho da cidade, as proporções que ela assumiu, criaram uma situação de crescimento que a gente chama de caótico e que ele é basicamente ilimitado. Em 50 anos, São Paulo cresceu num ritmo dramático e fundiu-se com as cidades vizinhas, numa metrópole 10 vezes maior e mais populosa. O crescimento da frota de automóveis foi ainda mais vertiginoso. Na década de 50, nós tivemos 1.160% de aumento do número de automóveis na cidade. Hoje, por aqui circulam diariamente quase 4,5 milhões de passageiros, o que faz com que essa rede trabalhe no limite de sua capacidade. Novas linhas de metrô estão em construção para interligar melhor a rede, mas esse é um processo lento e caro. Simultaneamente, o sistema de trens está sofrendo adaptações para oferecer os mesmos padrões de qualidade do metrô. Os ônibus transportam 3 vezes mais passageiros por dia do que o metrô. O que não é estranho numa metrópole que teve seu crescimento direcionado pela abertura de ruas e avenidas para os carros. No entanto, os congestionamentos causados pelo excesso de carros tornam as viagens de ônibus demoradas e cansativas. O resultado é que nada disso encoraja a trocar o carro pelo transporte público. Muito pelo contrário. A velocidade média de seu ônibus é de 12 km por hora. Pouco mais do que a metade da velocidade de um maratonista. O congestionamento é um problema de todas as metrópoles, porque o automóvel ocupa um espaço muito grande. E é um número grande demais de automóveis em circulação nas ruas e simplesmente não cabe. Basta observar com atenção para ver que pelo menos 80% de uma via engarrafada é ocupada por carros que quase sempre transportam apenas um passageiro. E só 20% do espaço é ocupado por veículos de transporte coletivo. Se apenas metade das pessoas destes carros utilizassem um ônibus, já liberaria muito espaço e todos andariam mais rápido. Mas por que as pessoas não utilizam mais o transporte público nesta cidade? Nós chegamos a uma situação absurda. Por exemplo, uma viagem de 9 quilômetros, que é uma viagem comum, onde as pessoas vão trabalhar ou vão para a escola. Se você for fazer esta viagem em São Paulo de ônibus, você vai pagar R$ 2,30. Se você tiver acesso a uma motocicleta, você vai gastar nesses 9 quilômetros 1/4 de litro de gasolina, o que vai te custar 60 centavos. Ou seja, 1/3 do que é, ou 1/4 do que é o custo da tarifa de ônibus. Se você puser um pouco de custo de manutenção na moto, etc., você vai ver que a moto custa no máximo R$ 1 para fazer a mesma viagem que no ônibus custa R$ 2,30. E o automóvel parece tão caro assim. Se você tiver um automóvel já, como usá-lo a mais é muito barato, a gasolina ainda é relativamente barata, e normalmente você tem estacionamento gratuito, essa viagem de 9 km no automóvel vai te gastar no máximo 1 litro de gasolina, quer dizer, R$ 2, um pouco menos que 1 litro, R$ 2, e mais um pouquinho para algumas pessoas que têm que estacionar, isso só. Ou seja, vai custar no máximo R$ 3, ou seja, no máximo 50% a mais que uma tarifa de ônibus. O que transforma o automóvel, que já é muito mais confortável do ponto de vista individual, numa tentativa, numa opção irresistível para quem tem. Toda a cidade
gente vê como se fosse uma planta. E essa imagem é assustadora. O caminho que ela segue é um só, é em direção ao travamento. E a cidade realmente vai ficar cada vez mais insuportável. Como uma doença contagiosa, congestionamentos afetam outras metrópoles ao redor do planeta. Se continuarem nesse caminho, as grandes cidades do mundo poderão chegar a um beco sem saída. Alguma coisa precisa mudar. A dúvida é se estamos dispostos a fazer o que é necessário. O problema é o excesso de veículos e um dos antídotos, a valorização do transporte coletivo. Foi um marco. Ela mostrou que o automóvel não é tão importante. Então, essa transformação dessa rua em área de pedestres, ela foi na contramão da maioria das cidades brasileiras que estavam fazendo grandes obras viárias. E nós, ao contrário, estamos preparando a cidade para as pessoas. O primeiro passo foi definir os eixos estruturais para reordenar o crescimento da cidade. Neles, o tráfego foi organizado em 3 vias paralelas. A central, com prioridade para o transporte público, e as laterais como vias rápidas para os outros veículos. Os eixos estruturais redefiniram o zoneamento da cidade. Ao longo deles foi permitida a construção dos edifícios mais altos, ou seja, há mais gente vivendo onde existe mais oferta de transporte. E nas zonas próximas, a altura das construções vai diminuindo gradativamente. Aqui, ao longo dessa via, tem comércio, tem moradia, tem tudo, tem serviços. Quer dizer, é uma estrutura de vida e trabalho juntos. Nessas avenidas foram criados corredores de ônibus com as melhores características do metrô. A conjunção de 3 fatores que tornam o sistema muito importante. A pista exclusiva, pagar antes de entrar no ônibus e embarcar no mesmo nível da plataforma do ônibus. E a frequência. Você não esperar mais do que 1 minuto ou mais do que meio minuto. Isso é que dá qualidade. A cidade foi a pioneira na implantação do sistema de corredores de ônibus, que ficou mundialmente conhecido pela sigla BRT, Bus Rapid Transit, ou ônibus de trânsito rápido. Curitiba é a capital brasileira com o maior número de automóveis por habitante, o ingrediente perfeito para o caos urbano. Mas com a implantação do Expresso, o sistema de transporte coletivo se tornou tão atraente que 28% da frota de 500 mil carros particulares da cidade fica nas garagens durante a semana. As pessoas pensam, mas ter uma pista exclusiva pro ônibus, e o carro como é que vai fazer? Bom, a gente está sendo injusto, porque está dando todo o espaço da cidade para o automóvel. Só uma faixinha para o transporte que vai responder pela maioria dos deslocamentos da cidade. É mais do que justo, é mais do que necessário. Com quase 20 milhões de habitantes, a cidade do México é famosa por seu trânsito caótico e ar poluído. O diagnóstico é igual ao de São Paulo, uma frota de carros que não para de crescer. Para piorar a situação, mais da metade do sistema de transporte coletivo sobre rodas é feito por micro-ônibus antigos, poluentes e quase todos sem regulamentação. Inspirada no Expresso de Curitiba, a cidade do México implantou em 2005 um sistema de ônibus rápido chamado Metrobus, que começa a mudar esse cenário. El desafío del Metrobús
O desafio do Metrobus era não apenas conquistar os usuários dos micro-ônibus, mas convencer os motoristas a se tornarem usuários do Metrobus. Com 20 quilômetros de extensão, o Metrobus corta uma das principais avenidas da Cidade do México, a Insurgentes. Por aqui circulam 98 ônibus que transportam todos os dias 265 mil passageiros. Mas por que a cidade não optou por construir uma nova linha de metrô? A Cidade do México tem um bom sistema de metrô com 200 quilômetros de extensão, 3 vezes maior que o de São Paulo. Mas construir mais uma linha ao longo da Avenida Insurgentes teria aberto um rombo nas contas públicas. Ela teria custado por volta de 130 milhões de dólares, enquanto o custo de implantação do Metrobus foi de 1/4 desse valor. O impacto no trânsito da Insurgentes foi radical. Agora o tráfego é mais organizado e flui melhor, não apenas para o Metrobus, que tem uma faixa exclusiva, mas também para os carros. Nós demonstramos que a velocidade do transporte particular aumentou de uma média de 12 km por hora antes do Metrobus para 17. Isso significa tempo. A viagem de ônibus que antes durava 2 horas, agora é feita em 58 minutos. Isso levou muita gente a trocar o carro pelo Metrobus. Quase 23 mil passageiros, ou 10% do total de usuários, deixaram de usar seus carros. Em um ano, nós recuperamos pelo menos 12 milhões de horas homem com essa redução de tempo nos translados. E isso não é apenas dinheiro para a economia, são horas para a qualidade de vida da pessoa. Esses ônibus modernos e de baixas emissões tiraram de circulação 262 micro-ônibus velhos e poluentes. Nós demonstramos que as emissões de dióxido de carbono foram reduzidas em 30 mil toneladas dos gases responsáveis pelo efeito estufa. E por isso o Metroplus é o primeiro projeto do mundo que pôde comercializar essa redução de emissões. Já recebemos através do Banco Mundial o primeiro pagamento pela redução de emissões do primeiro ano de operação, no valor de 125 mil euros. Os planos de expansão prevêem 10 novas linhas do Metrobus, que deverão transportar 1.800.000 passageiros. Mas não só isso. Estamos nos integrando cuidadosamente com o metrô, de forma a nos complementar para alimentar o metrô onde ele tem capacidade, ou para aliviá-lo onde está sobrecarregado, ou indo para regiões onde levar o metrô é muito caro. Os ônibus modernos e cada vez menos poluentes das novas linhas do Metrobus vão tirar de circulação mais 3 mil micro-ônibus. Na minha opinião, o futuro do Metrobus é incorporar veículos mais eficientes energeticamente, que substituam os combustíveis fósseis por energia solar, hidrogênio ou outro tipo de energia. São Paulo começou a implantar os primeiros corredores de ônibus no final da década de 80. Hoje, já são 8 em funcionamento. E mais 4 estão previstos para os próximos anos. O problema é que eles não têm as principais qualidades que tornam atraentes os sistemas de Curitiba e Cidade do México. Faltam plataformas de embarque. As passagens são pagas no próprio veículo. E em alguns trechos, a pista deixa de ser exclusiva e os ônibus misturam-se com o trânsito dos carros. O planejamento eficiente dos transportes é capaz de ajudar a minimizar o problema dos congestionamentos de uma cidade. Um projeto ousado pode ir ainda mais longe, mudar a face de uma metrópole.
Inspirado pelo exemplo de planejamento urbano de Curitiba, o ex-prefeito de Bogotá, Henrique Peñalosa, comandou a transformação da capital colombiana. Começamos a fazer uma cidade menos para os carros e mais para as pessoas, não porque tenhamos algo contra os carros, mas sim porque aritmeticamente é impossível resolver o problema do transporte levando em conta apenas o automóvel particular. Ao contrário de São Paulo e da Cidade do México, Bogotá não tinha até o final dos anos 90 metrô ou qualquer outro sistema eficiente de transporte de massa. Para nós, era claro que a única solução, ainda que construindo uma ou duas linhas de metrô, era um excelente sistema de ônibus. Por isso, copiamos o sistema de Curitiba no Brasil. Mas era a primeira vez que se fazia numa cidade tão grande. A construção do Transmilênio começou em 2000 e já tem uma rede com 104 quilômetros. 1.400.000 passageiros circulam por dia nesses ônibus. O Transmilênio transporta mais passageiros por quilômetro-hora e num único sentido do que 90% dos metrôs do mundo a uma velocidade similar. E algo fascinante para um país em desenvolvimento. Quase 1 em cada 5 passageiros tem carro, mas prefere usar o Transmilênio porque ele é mais rápido. O Transmilênio é apenas uma das variáveis da equação do transporte em Bogotá. Por toda a cidade foram construídas largas calçadas e ciclovias. Hoje em Bogotá, para cada 4 pessoas que se locomovem de carro, uma se locomove em bicicleta. 4% da população se locomove em bicicleta. A rede de ciclovias é importante, eu diria 30% porque protege aos ciclistas e 70% porque é um símbolo que mostra que o cidadão de uma bicicleta de $30 é igual àquele cidadão que tem um carro de $30 mil. Hoje, Bogotá tem uma rede de ciclovias com 300 quilômetros de extensão integrada ao Transmilênio. O transporte é somente um meio para um modo de vida. Portanto, o que estamos realmente escolhendo é que tipo de vida queremos, que tipo de cidade queremos. E o que nós queremos é uma cidade para as pessoas onde haja mais integração, onde os cidadãos ricos e pobres sejam iguais nos espaços públicos, nos parques, nas calçadas, no transporte público. E como tudo... Durante décadas, as cidades cresceram guiadas pelos carros. E hoje o caos no trânsito ameaça travar o seu desenvolvimento. Mas será possível imaginar um futuro com menos automóveis? Eu acho que as pessoas têm uma ideia de que a cidade do futuro vai ser uma paisagem do Flash Gordon. Assim pensam os otimistas. Os pessimistas, ao contrário, eu acho que a paisagem do futuro vai ser uma espécie de Blade Runner. Não vai ser nenhuma coisa nem outra. Portanto, é com isso que eu sonho, com uma cidade do futuro onde, ao invés de ser de discos voadores, seja cada vez mais humana. Então as cidades não serão simplesmente lugares onde vamos trabalhar. Serão lugares onde vamos nos divertir, lugares onde estarão nossas famílias, nossos amigos. As cidades serão lugares dinâmicos e vibrantes, mas a qualidade de vida é fundamental para a cidade, para o futuro da cidade. Essa é parte da equação para humanizar as metrópoles no futuro. Resta saber se seremos capazes de enfrentar esse desafio. Por que nós não conseguimos andar, que é o ato humano mais natural? Porque nossas crianças não podem andar nas nossas calçadas, nas nossas ruas e jogar
brincar, porque os idosos não podem mais sair nas ruas, porque tanta gente é atropelada, porque tanta poluição na cidade. Não é necessário que isso aconteça. É errado imaginar que isso é um preço do progresso, que isso é destino, ou que isso é vontade divina. Isso não existe. Nós é que construímos isso. Todos os erros que estão aqui foram feitos por nós. Portanto, nós podemos consertar os erros. As políticas públicas não caem do céu, ou de onde seja. Elas caem das nossas cabeças, das nossas mãos.